Não é porque eu morri que eu parei de falar. Eu pretendo continuar educando as pessoas depois de eu morrer. Muitas coisas que eu escrevi vão ser úteis depois da minha morte. Eu tenho muito amor pelos meus alunos e tenho muito orgulho deles. Eu estou muito satisfeito com meus alunos e leitores e tenho certeza que eu vou estar mais ainda, porque à medida que eles lerem mais coisas, eles vão ficar mais inteligentes. O efeito que eu busquei desencadear foi sobre isso, despertar a inteligência e fazer com que cada um tome posse da sua inteligência e se torne com isso mais forte. E que recado que o senhor tem para os seus alunos, professor? Vão estudar, escrever livro, marquem esta época com as suas obras. O Brasil não tem solução política. Você precisa primeiro levantar a cultura, né? A partir daí você levanta um pouco o nível moral da sociedade, e daí talvez 20, 30, 50 anos você vai ter uma política melhor. Agora não adianta nada. Vocês viram tudo que nós conseguimos fazer fora do governo. Viu nada que vocês conseguem fazer de dentro do governo. Dentro do governo é isso mesmo que vocês estão encontrando. Né? É só intriga, é só sacanagem, é só egoísmo, é só vaidade, é só isso que tem. Né? E de resto, tchau. De resto, tchau, né? Tem que levantar a cultura primeiro e talvez esperar que um dia talvez surja uma classe política um pouquinho melhor, educada por nós. Que a cultura brasileira ela é contra o conhecimento. Isso é assim desde o tempo da colônia. Da mesma modo que o Brasil, a cultura brasileira tem horror ao conhecimento, ela tem um amor infinito ao pseudo-intelectual. Quando você pega um intelectualzinho de merda, desse que fez um estudo assim sobre a história da escola de samba de Vila Nhocuné, você glorifica o cara, dá um título de professor, doutor, catedrático. É impressionante, impressionante, porra. O cara não acertava era uma besta quadrada. Ele falou, não, o regime militar matou os líderes das ligas camponesas. Eu falei, porra, mas isso foi em 63, caralho. Você nem sabe quando as coisas aconteceram, cala a boca, burro. Né? E ele, quer dizer, ele saiu tão humilhado, lá que saiu batendo pezinhos, dizendo, se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Eu falei, não deveria ter vindo mesmo, porra. O sentido mesmo do que é ser um homem culto havia desaparecido completamente. Havia somente as atividades culturais e não mais pessoas cultas. Ou seja, tudo tinha se transformado apenas em simulacro, em exterioridade. Era um mundo de papelão. E justamente para impedir que tudo se transformasse em coisa de papelão é que eu inventei este seminário.
Não é porque eu morri que eu parei de falar. Eu pretendo continuar educando as pessoas depois de eu morrer. Muitas coisas que eu escrevi vão ser úteis depois da minha morte. Eu tenho muito amor pelos meus alunos e tenho muito orgulho deles. Eu estou muito satisfeito com meus alunos e leitores e tenho certeza que eu vou estar mais ainda, porque à medida que eles lerem mais coisas, eles vão ficar mais inteligentes. O efeito que eu busquei desencadear foi sobre isso, despertar a inteligência e fazer com que cada um tome posse da sua inteligência e se torne com isso mais forte. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Sejam muito bem-vindos.
queridos, alunos, curiosos e admiradores do professor Olavo de Carvalho. Nos próximos minutos, vocês irão participar de uma viagem através das questões fundamentais acerca de quem somos, dos problemas que enfrentamos no Brasil e da melhor oportunidade para vencê-los, com o apoio e a orientação das obras do professor Olavo. Escolha um lugar tranquilo, concentre-se, permaneça atento, tome nota. A partir deste instante, você irá assistir ao legado de Olavo. Sua trajetória começa em 5, 4, 3, 2... No verso de Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité les change. Quer dizer, a eternidade transforma, enfim, naquilo que ele era. Quer dizer, a forma fechada da sua vida, tal como ela pode ser vista, não por Deus, evidentemente, mas por um outro ser humano. Então, a sua vida, como ela fechou, acabou, ela adquiriu uma forma. Essa forma permite distinguir o que nela era acidental e passageiro e o que é estável e definitivo e que pode, portanto, ser legado para as próximas gerações. O Brasil não é um país feito para os seres humanos viverem e prosperarem, não é isso. A coleção imensa de fracasso que constitui a vida brasileira é uma das coisas mais tristes da história universal. Você se considera uma pessoa ansiosa? Olha, se a resposta for positiva, você faz parte de uma estatística que coloca o Brasil no topo do ranking mundial de ansiedade. Cerca de 26% das crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos no Brasil apresentam sintomas de ansiedade e depressão. O Brasil é o 8º país do mundo no ranking do suicídio. Povo de Nicarágua. É claro que você, às vezes, olhando outros países onde tem guerra, revoluções, perseguições, etc., você acha que o Brasil até está bem. Mas eu creio que não há nada no mundo que se compare com essa impossibilidade maciça da vida brasileira. Onde tudo é enormemente difícil, tudo leva um tempo extraordinário e geralmente dá errado. As pessoas percebem que a situação é assim, mas não são capazes de associar isto a esta espécie de pragmatismo imediatista brasileiro. Por exemplo, a ideia de que tudo que você faz com satisfação, com prazer, etc., não é trabalho. Trabalho tem que ser uma coisa que te desagrade, te esmague e que você tem que aceitar, porque aquilo ali é o pão queijo. É claro que essa é uma ideia deprimente. E se o sujeito se inocula a si próprio com uma depressão, então ele vai ter que dar errado. Ele pode até começar a gostar da depressão e achar que aquilo é a realidade da vida, mas na verdade é um tecido de ilusões deprimentes que ele construiu em volta dele. Cada um de nós traz dentro de si esta opção: aceitar a imortalidade da alma ou rejeitá-la. Aquele que prefere a alma mortal é um suicida. Morreu no momento mesmo que optou por esse caminho. Acho incrível e inexplicável que alguém prefira fazer a sua vida depender da contingência mais trivial, de uma lotação ou de uma escorregadela. O materialismo é para mim uma atitude profundamente imbecil.
Materialista é aquele que chutou a imortalidade, preferindo ver o homem apenas como um ser desprezível. Por isso mesmo, o materialismo exclui os problemas fundamentais do homem, a sua essência verdadeira e permanente, que dura através dos tempos. Todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável. E sofremos por isso de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Isso aqui é muito comum no Brasil, tanto na esfera individual, da vida individual, quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarrecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Vós, que dizeis que a verdade e o bem terão mais força e expansão se muitos ouvirem-nos, atrevei-vos a sustentar que os homens considerados como multidão estão igualmente dispostos para a verdade e para a mentira, sendo a primeira muitas vezes de mau paladar e estando a segunda sempre preparada de maneira primorosa. Isto para não falar do fato de que é mais difícil aceitar a verdade quando se tem que admitir que se estava equivocado. Ou será que ousais sustentar também que a verdade pode ser entendida com a mesma rapidez que a falsidade, a qual não requer conhecimento preliminar, nem ensino, nem disciplina, nem abstinência, nem abnegação, nem honesta preocupação consigo mesmo, nem trabalho paciente? Uma outra coisa que você deve sondar dentro de você, com muita atenção, e que também é algo que se aplica à sociedade brasileira, é o ódio ao conhecimento. As pessoas têm isso no Brasil. Ao mesmo tempo que você tem este horror ao conhecimento e esta espécie de inveja maliciosa e destrutiva das pessoas de um pouco mais de talento, você tem como compensação o culto dos símbolos exteriores do conhecimento, como por exemplo a escola, o diploma, etc, etc. Tem uma famosa cena no Policarpo Quaresma em que a pessoa pela janela vê que ele tem um monte de livros, né, na biblioteca e tal, e as velhinhas assim perguntam, mas por que ele quer tantos livros se ele não é nem bacharel? Se os homens tivessem adiado a busca do conhecimento e da beleza até estarem em segurança, essa busca jamais teria começado. Estamos enganados ao contrapor a guerra à vida normal. A vida jamais foi normal. Jamais faltaram razões plausíveis para se adiarem todas as atividades meramente culturais, até que algum perigo iminente seja desviado ou evitado, ou que alguma injustiça gritante seja consertada. Entretanto, a humanidade há muito tempo preferiu esquecer essas razões. Quis o conhecimento e a beleza agora, e não ia esperar o momento apropriado que jamais chega. A Atenas da época de Péricles deixou-nos não só o Pártenon, mas também o discurso fúnebre. Os homens propõem teoremas matemáticos em cidades sitiadas, mantêm discussões metafísicas no corredor da morte, fazem piada no cadafalso, discutem o mais recente poema enquanto avançam para os muros de Quebec e penteiam os cabelos nas Termópilas. Não é bravata, é a nossa natureza.
Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um complexo de burrice terrível. Eu sempre achava que eu não estava entendendo nada e realmente não estava. A diferença é que eu achava que os outros estavam entendendo e eles também não estavam. Quando eu descobri isso, foi uma tremenda decepção. E a partir daí se tornou, vamos dizer, uma grande missão para mim. Eu entender o que está acontecendo naquele momento e poder dizer naquele momento uma palavra útil, uma palavra que ajude. Desde criança até a adolescência, eu vi muito sofrimento. Vi, assim, do bairro que eu morava, os parentes. Vamos dizer, aos 14 anos, eu sentia que o meu olho doía de tanto sofrimento que eu tinha visto. E eu ficava me perguntando por que isso acontece, o que a gente pode fazer. Assim, o meu tema era o sofrimento humano. Na verdade foi isso, tudo que eu quis na minha vida. Eu quero ser o sujeito para quem você pode perguntar o que está acontecendo e eu vou dizer alguma coisa que preste. E se você perceber, é isso que eu tenho feito. Não somos nós que temos de criar para nós uma consciência. Nascemos com uma, e a despeito de quanto possamos ignorá-la, não conseguimos silenciar a sua constante exigência de fazermos o bem e fugirmos do mal. Não importa igualmente quanto podemos negar a nossa liberdade e responsabilidade moral. A nossa alma reclama uma moralidade e uma liberdade espiritual, sem as quais ela reconhece que não pode ser feliz. O primeiro dever de cada homem é procurar o esclarecimento e a disciplina, sem os quais a sua consciência não pode resolver os problemas da vida. A ideia central que inspirou tudo foi o problema da consciência. A gente percebe que nas condições da sociedade atual, especialmente da sociedade brasileira, você tem uma série de fatores que impedem que as pessoas desenvolvam a sua consciência de uma maneira séria e responsável. Cada ato, cada decisão, cada situação da vida, você tem que pensar com todos os instrumentos que você aprendeu aqui, para você poder tomar as suas decisões com verdadeira responsabilidade intelectual. Mas isso quer dizer todas as suas decisões. O estudo da filosofia, o desenvolvimento da vida intelectual tem que estar no centro e no topo da sua vida. E isto tem que dirigir, tem que presidir a totalidade das suas decisões na vida, em relação a suas decisões de casamento, sua decisão de família, sua decisão de viagem, sua decisão de empresarial, sua decisão profissional, tudo. De modo que tudo venha do seu centro e reflita uma personalidade inteira com toda a consciência que ela tem das suas motivações, das causas dos seus atos e das consequências dos seus atos. Todo aquele que vem parar nesse curso, em qualquer curso meu, mas principalmente neste, você veio aqui para aprender os princípios e critérios da vida intelectual e do exercício da filosofia em particular. Não como atividade nominal, mas como regra de vida. Nunca houve a possibilidade do ensino mais ou menos regular, como nós estamos dando aqui. No começo você não precisa fazer nada além de você sentar e ouvir. Quer dizer, o simples fato de eu estar colocando em ordem certas coisas, essa ordem se transmite à sua cabeça, a não ser que esteja dormindo. É isso? Então, um pouco dessa ordem, dessa integração você vai receber. E você vai se sentir melhor. Então, a única e principal qualidade que você precisa ter para você fazer este curso é isso. Você ter amor à verdade. Espero que vocês sigam estas sugestões e que elas ajudem a determinar o rumo da sua vida intelectual, tá? Espero que dê certo. Fique com Deus. Até a próxima. A gente tem uma coisinha pra fazer agora. A roupa que eu falo. O que é para fazer? A roupa vai. Ih, peraí, não acabou não.
prestar uma pequena homenagem pelo dia de hoje. Aí. Que Deus botou no mundo o mais lindo, o mais bom, o mais gênio. E esse poema que eu vou ler, ele já conhece, mas como eu acho que tem muita semelhança entre ele e o que está escrito aqui, eu vou ler para vocês. É um poema que o Machado de Assis fez em homenagem ao Spinoza. Gosto de ver-te grave e solitário, sob o fumo de esquálida candeia, nas mãos a ferramenta de operário e na cabeça a coruscante ideia. E enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário, a tua mão a labutar granjeia e achas na independência o teu salário. Soem cá fora agitações e lutas, sibile o bafo aspérrimo do inverno, tu trabalhas, tu pensas e executas, sóbrio, tranquilo, desvelado e terno. A lei comum, e morres e transmutas o suado labor no prêmio eterno. Desculpa, eu bati. Inteiro, mas eu não duvido que a esquerda aqui no Brasil, ela tem uma grande esperança de que isso aqui seja a terra onde vai haver um renouveau, um renascimento. Eu acho essa esperança maluca, mas eu creio firmemente que eles têm esta ideia, né? Olha, eu dei todos esses cursos e eu tenho muita pressa de transcrevê-los e transformá-los em livro, porque eu pretendo continuar educando as pessoas depois de eu morrer. Não é porque eu morri que eu parei de falar, está tudo escrito lá, eu continuo falando. E isso vai funcionar. Olavo de Carvalho. Octavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Professor Olavo de Carvalho. O legado do professor Olavo. O legado do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Eles pensam que vão se livrar de Olavo, eles não vão se livrar de Olavo. Sabe por quê? Porque os mortos governam os vivos. O legado de Olavo é o maior resgate cultural e intelectual que o Brasil já viveu. Milhares de alunos são testemunhas da profunda transformação interior que passaram aula após aula, texto após texto. Suas inclinações banais, infantis e mesquinhas cederam lugar ao equilíbrio, à maturidade, à sabedoria. Tornaram-se mais fortes, tornaram-se mais inteligentes,
tornaram-se enfim personalidades serenas em meio ao caos. Se você se acha burro, excelente, isso é uma grande qualidade. Nos próximos segundos, vamos apresentar a melhor oportunidade já vista para você garantir acesso total à obra digital do professor Olavo de Carvalho. O Seminário de Filosofia é, segundo o próprio professor, uma introdução geral aos estudos superiores, um caminho de ascese espiritual, um método de desenvolvimento da inteligência pessoal e o único curso de filosofia que pode te ajudar a construir uma vida intelectual sólida. Ao longo dos últimos 13 anos, entre 2009 e 2022, as quase 600 aulas do COF formaram um verdadeiro mapa orientado à ampliação do horizonte de consciência de cada aluno. Além do COF, no seminário você pode acessar outros 24 cursos avulsos, todos lecionados pelo professor Olavo sobre as áreas essenciais para compreender o nosso momento histórico e os grandes temas da humanidade, desde psicologia, inteligência e literatura, a política, história e filosofia. Quem prefere ler pode se beneficiar das centenas de transcrições de aulas disponíveis, além dos ensaios e apostilas sobre os mais diversos temas, guias de estudo e sugestões de leitura, músicas e filmes. Para se tornar aluno do COF hoje, você precisaria investir R$ 720 por ano. Cada um dos cursos avulsos custa atualmente R$ 400. Para ter acesso a todos os 24 cursos, você precisaria investir R$ 9.600. As apostilas, transcrições e o material inédito não seriam vendidos por menos de R$ 800. O seu investimento total para ter acesso ao legado digital completo do professor Olavo seria de R$ 11.120. Mas, durante a Black Week, oportunidade única e por tempo limitado, estamos oferecendo mais de 90% de desconto. Pagando somente R$ 99,90 por mês, você terá acesso total à obra digital completa do professor Olavo de Carvalho. Apenas para efeito de comparação, um único livro do professor Olavo pode chegar a custar mais de R$ 470, e ainda assim você pode enfrentar alguma dificuldade ao buscar exemplares disponíveis para venda. Hoje você pode ter acesso ao acervo digital completo e assistir às aulas narradas pelo próprio professor por apenas R$ 995 por ano. Mas ainda não acabou. Além de tudo isso, você ganhará acesso ao programa de estudos Educação pelos Clássicos. Seu conteúdo é perfeito para quem deseja absorver o melhor da grande literatura, se preparar para uma leitura eficaz e adquirir cultura, imaginação e inteligência, sob a orientação de Silvio Grimaldo, Flávio Morgenstern, Rodrigo Gurgel e Paulo Briguet. Não há dúvida, o grande momento para se tornar aluno do professor Olavo é agora. É a primeira vez na história que a equipe do Seminário de Filosofia disponibiliza acesso total a 585 aulas, 24 cursos avulsos, um programa de estudos clássicos, centenas de apostilas, ensaios e artigos e todo o material inédito que será disponibilizado nos próximos meses em um único plano com preço irrecusável. E esta oferta é válida somente até o dia 25 de novembro de 2022. Para iniciar seus estudos, você só vai precisar de duas coisas: sinceridade e esforço tranquilo. Aproveite a chance e torne-se de uma vez por todas aluno do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho abriu novas dimensões para compreendermos a verdade, a realidade. E isso é absolutamente fundamental para deixarmos o estado de alienação com que normalmente nos encontramos a partir da formação que nos é dada pelo ensino formal. Então, a obra dele é absolutamente marcante, fundamental, e nós seguimos assistindo às aulas, lendo e estudando. Inclusive, a imensa bibliografia que ele indica, a bibliografia fundamental que ele indica, é absolutamente necessária
para entendermos o mundo em que vivemos. Oi pessoal, meu nome é Valéria, tenho 38 anos, falo de Guarulhos, São Paulo. Eu fiz questão de vir trazer um pouco da influência que o Olavo teve na minha vida, porque ela foi enorme. E, bom, lá para 2014, 2015, eu e meus pais, né, a gente tinha uma empresa da família, as coisas iam muito mal, era uma empresa de 20 anos, mas já fazia uns 3 que a empresa, uns 5 que a empresa ia bem mal. A gente basicamente colecionava funcionários ruins, que faziam a gente refém do Ministério do Trabalho. A pessoa que eu mais ajudei me processou em R$500 mil. Eu estava bem descrente do mundo, do Brasil, né? Tava querendo ir embora, porque assim, de repente, todos os valores que meus pais me passaram, como honestidade, respeito, disciplina, esforço, determinação para alcançar o sucesso, eu olhava em volta e eu não via mais que eram essas pessoas ou essas condutas que alcançavam o sucesso. E isso me desanimava muito, porque enfim, as coisas não davam mais certo, tudo era muito custoso, eu não tinha dinheiro nem para fechar minha empresa, adoeci, enfim. E aí um dia eu tô na internet, aí eu ouço lá uma voz, um velho ranzinza, falando tudo que eu sentia e nem sabia. Pra mim era tudo meio que uma raiva, sabe? Uma sensação de fracasso. E ouvindo o Olavo, aquelas palavras assim tão certeiras que nem eu saberia traduzir em palavras, aquilo me conquistou. Eu parei para pensar, eu falei, olha, então não é uma percepção só minha, né? E fui ler alguns livros dele, assisti algumas aulas do COF, e assim, sem sombra de dúvida, isso me ajudou enormemente a tomar atitudes, a perceber a realidade que estava à minha volta de outra forma, a perceber o quanto eu pude, com a minha capacidade de alterar a realidade e a lidar com certas coisas, alguns esclarecimentos até mais profundos de alma e ser e religião, né? Olha, eu devo muito ao Olavo. A minha vida foi transformada depois que eu comecei a estudar o Olavo de Carvalho, e eu sou muito grata a ele. O que mais espantava na obra de Olavo de Carvalho era a sua capacidade de interpretação. Ele mal lia aquelas perguntas que estavam ali e já sabia a resposta. Com o tempo, né, eu percebi que não era só interpretação, havia algo mais ali. E o tinha. Ele já tinha experimentado tudo aquilo, já tinha perpassado o mesmo caminho com o aluno para chegar numa solução. E às vezes até por uma via que o aluno não tinha pensado ainda, para daí explicar se aquilo foi um movimento, um estado, uma peculiaridade ou pura fantasia mesmo. E esse é o conhecimento por presença, né, da sua obra. Que ele batia muito nessa tecla, que as pessoas têm medo de ser influenciadas. Mas como tem medo de ser influenciadas, meu filho? Se a única condição que vai te dar de não ser influenciado é a morte. Então, as pessoas têm uma conotação muito ruim de ser influenciadas. Esse conhecimento também, essa ideia também serve para a leitura de ficção, de literatura, né? Ele insistia que a gente começasse com a literatura antes da filosofia, porque é ela que vai nos dar a matéria na qual trabalhar, para a gente não ficar afogado no campo das ideias, no campo do discurso, e acabar caindo nos erros primordiais que alguns filósofos caíram, né? Que ele aponta. E eu agradeço muito o COF, os estudos que o Olavo de Carvalho propôs. O COF não é só um curso, né, para a gente de filosofia, é uma autoajuda, é um fortalecimento, o caráter, é muita coisa junto, e eu agradeço muito a isso, que ele esteja na eternidade junto com o nosso bom Deus. E também agradeço aos meninos do Esboço da Sanidade, que sem eles não conheceria a obra de Olavo de Carvalho. Valeu! Eu sou o Leandro Bertoncello, sou aluno do COF, curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, há mais de 5 anos. Eu lembro que naquela época, quando eu comecei, eu passava por um período difícil, no qual eu não via um sentido para a minha vida. Eu me interessava pela vida intelectual desde muito jovem e tentava resgatar isso, mas não sabia como fazer.
Alguém me falou do Olavo de Carvalho de forma negativa, mas eu fiquei curioso e procurei os vídeos dele no YouTube. E simplesmente me encantei logo no primeiro vídeo a que assisti. Alguém falando de filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, de uma maneira que eu sempre quis ouvir, mas pensava que não existisse. Logo após eu me inscrevi no COF e comecei um processo de restabelecimento da minha personalidade e adquiri uma compreensão mais consciente da minha vida e dos acontecimentos. Encontro muitos benefícios nessa concepção de filosofia, não como leitura de ideias abstratas, mas como busca de uma unidade. Como o professor Olavo de Carvalho define, a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Eu sigo estudando no meio universitário e percebo ali todas as limitações que o professor Olavo apontava, mas acredito na revivescência da alta cultura e de uma intelectualidade séria no Brasil, que passará pela divulgação dos ensinamentos que o professor Olavo nos deixou como legado. Olá, eu sou a Bia Gauer, sou psicóloga e coach, sou aluna do professor Olavo de Carvalho. Bem, o professor Olavo de Carvalho me trouxe várias transformações e mudanças na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Ele me respondeu várias perguntas, ele me trouxe de volta para a vida real com muita verdade e muito amor no coração. Ele também fez eu retornar à casa do Pai, ao catolicismo, me fez retornar à liturgia da religião. Enfim, o que eu posso dizer do professor Olavo? Primeiro, eu só tenho a agradecer a toda a sabedoria dele, a todo o conteúdo, a filosofia dele. Eu sou muito grata, aprendi muito e continuo aprendendo muito com o professor Olavo. Eu digo que ele é meu mestre, o nosso mestre, de tanta sabedoria e muito amor no coração que ele traz também pra gente, que dá para perceber, né? E, enfim, eu vou terminar aqui dizendo então o que o professor Olavo tem razão. Olá, meu nome é Vitor, sou pai de família, tenho 3 filhos, tenho uma linda esposa, sou empresário, sou professor de matemática e comecei o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho em 2016. Muita gente falava que o curso dele muda a vida de uma pessoa e eu não imaginava que a minha vida fosse mudar tão rapidamente assim. Bastaram 5 segundos da primeira aula do COF. O professor Olavo inicia a aula 1 do COF invocando a proteção de Nossa Senhora e de Padre Pio de Pietrelcina. E para mim foi um choque ver uma pessoa tão inteligente, tão sábia, tão culta, talvez a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha frente. Para mim foi um choque ver uma pessoa dessa ser religiosa, mais do que religiosa, ser católica. E ali algo mudou dentro de mim. Logo em seguida, por meio do Olavo, eu conheci o Padre Paulo Ricardo e comecei a fazer um curso de História da Igreja Antiga no site do Padre Paulo Ricardo. Em paralelo, eu continuei com as aulas do COF e acompanhando vídeos avulsos do professor Olavo sobre religião. Um que me marcou muito foi o vídeo O que é o Milagre. Outro que me marcou muito foi o vídeo sobre o corpo místico de Cristo, em que ele aborda um pedacinho da Suma contra os gentios. E tudo isso foi me alimentando e foi abrindo as portas de um mundo novo para mim, um mundo que eu não imaginava que existia. Um mundo que tem Santo Afonso Maria de Ligório, que tem Santo Agostinho, que tem Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, que tem São João da Cruz, São Francisco Sales. Que é um mundo da verdade. E não qualquer verdade, mas a verdade mais elementar, mais basilar, mais sublime. A verdade que torna o ser humano, de fato, plenamente humano. Eu devo a você, Olavo, a conversão da minha alma. Se é verdade que Deus atua por causas segundas e Ele de fato atua, se é verdade que Deus nos convida por vínculos humanos e Ele de fato o faz, eu não tenho dúvidas de que você é hoje um grande instrumento na mão de Deus, porque não há outra pessoa que sozinha converta tanta gente à igreja quanto você converte. Que Deus o abençoe sempre. Que Nossa Senhora sempre interceda por você. Amém. O professor Olavo de Carvalho abriu
novas dimensões para compreendermos a verdade, a realidade. E isso é absolutamente fundamental para deixarmos o estado de alienação com que normalmente nos encontramos a partir da formação que nos é dada pelo ensino formal. Então, a obra dele é absolutamente marcante, fundamental, e nós seguimos assistindo às aulas, lendo e estudando. Inclusive, a imensa bibliografia que ele indica, a bibliografia fundamental que ele indica, é absolutamente necessária para entendermos o mundo em que vivemos. Oi pessoal, meu nome é Valéria, tenho 38 anos, falo de Guarulhos, São Paulo. Eu fiz questão de vir trazer um pouco da influência que o Olavo teve na minha vida, porque ela foi enorme. E, bom, lá para 2014, 2015, eu e meus pais, né, a gente tinha uma empresa da família, as coisas iam muito mal, era uma empresa de 20 anos, mas já fazia uns 3 que a empresa, uns 5 que a empresa ia bem mal. A gente basicamente colecionava funcionários ruins, que faziam a gente refém do Ministério do Trabalho. A pessoa que eu mais ajudei me processou em R$500 mil. Eu estava bem descrente do mundo, do Brasil, né? Tava querendo ir embora, porque assim, de repente, todos os valores que meus pais me passaram, como honestidade, respeito, disciplina, esforço, determinação para alcançar o sucesso, eu olhava em volta e eu não via mais que eram essas pessoas ou essas condutas que alcançavam o sucesso. E isso me desanimava muito, porque enfim, as coisas não davam mais certo, tudo era muito custoso, eu não tinha dinheiro nem para fechar minha empresa, adoeci, enfim. E aí um dia eu tô na internet, eu ouço lá uma voz, um velho ranzinza, falando tudo que eu sentia e nem sabia. Pra mim era tudo meio que uma raiva, sabe? Uma sensação de fracasso. E ouvindo o Olavo, aquelas palavras assim tão certeiras que nem eu saberia traduzir em palavras, aquilo me conquistou. Eu parei para pensar, eu falei, olha, então não é uma percepção só minha, né? E fui ler alguns livros dele, assisti algumas aulas do COF, e assim, sem sombra de dúvida, isso me ajudou enormemente a tomar atitudes, a perceber a realidade que estava à minha volta de outra forma, a perceber o quanto eu pude, com a minha capacidade de alterar a realidade e a lidar com certas coisas, alguns esclarecimentos até mais profundos de alma e ser e religião, né? Olha, eu devo muito ao Olavo. A minha vida foi transformada depois que eu comecei a estudar o Olavo de Carvalho, e eu sou muito grata a ele. O que mais espantava na obra de Olavo de Carvalho era a sua capacidade de interpretação. Ele mal lia aquelas perguntas que estavam ali e já sabia a resposta. Com o tempo, né, eu percebi que não era só interpretação, havia algo mais ali. E o tinha. Ele já tinha experimentado tudo aquilo, já tinha perpassado o mesmo caminho que o aluno para chegar numa solução. E às vezes até por uma via que o aluno não tinha pensado ainda, para daí explicar se aquilo foi um movimento, um estado, uma peculiaridade ou pura fantasia mesmo. E esse é o conhecimento por presença, né, da sua obra, que ele batia muito nessa tecla, que as pessoas têm medo de ser influenciadas. Mas como tem medo de ser influenciadas, meu filho? Se a única condição que vai te dar de não ser influenciado é a morte. Então, as pessoas têm uma conotação muito ruim de ser influenciadas. Esse conhecimento também, essa ideia também serve para a leitura de ficção, de literatura, né? Ele insistia que a gente começasse com a literatura antes da filosofia, porque é ela que vai nos dar a matéria na qual trabalhar, para a gente não ficar afogado no campo das ideias, no campo do discurso, e acabar caindo nos erros primordiais que alguns filósofos caíram, né? Que ele aponta.
E eu agradeço muito o COF, os estudos que o Olavo de Carvalho propôs. O COF não é só um curso, né, para a gente de filosofia, é uma autoajuda, é um fortalecimento, o caráter, é muita coisa junto, e eu agradeço muito a isso, que ele esteja na eternidade junto com o nosso bom Deus. E também agradeço aos meninos do Esboço da Sanidade, porque sem eles não conheceria a obra de Olavo de Carvalho. Valeu! Eu sou o Leandro Bertoncello, sou aluno do COF, curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, há mais de 5 anos. Eu lembro que naquela época, quando eu comecei, eu passava por um período difícil, no qual eu não via um sentido para a minha vida. Eu me interessava pela vida intelectual desde muito jovem e tentava resgatar isso, mas não sabia como fazer. Alguém me falou do Olavo de Carvalho de forma negativa, mas eu fiquei curioso e procurei os vídeos dele no YouTube. E simplesmente me encantei logo no primeiro vídeo que assisti. Alguém falando de filosofia, Sócrates, Platão, Aristóteles, de uma maneira que eu sempre quis ouvir, mas pensava que não existisse. Logo após eu me inscrevi no COF e comecei um processo de restabelecimento da minha personalidade e adquiri uma compreensão mais consciente da minha vida e dos acontecimentos. Encontro muitos benefícios nessa concepção de filosofia, não como leitura de ideias abstratas, mas como busca de uma unidade. Como o professor Olavo de Carvalho define, a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Eu sigo estudando no meio universitário e percebo ali todas as limitações que o professor Olavo apontava, mas acredito na revivescência da alta cultura e de uma intelectualidade séria no Brasil, que passará pela divulgação dos ensinamentos que o professor Olavo nos deixou como legado. Olá, eu sou a Bia Gauer, sou psicóloga e coach, sou aluna do professor Olavo de Carvalho. Bem, o professor Olavo de Carvalho me trouxe várias transformações e mudanças na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Ele me respondeu várias perguntas, ele me trouxe de volta para a vida real com muita verdade e muito amor no coração. Ele também fez eu retornar à casa do Pai, ao catolicismo, me fez retornar à liturgia da religião. Enfim, o que eu posso dizer do professor Olavo? Primeiro, eu só tenho a agradecer a toda a sabedoria dele, a todo o conteúdo, a filosofia dele. Eu sou muito grata, aprendi muito e continuo aprendendo muito com o professor Olavo. Eu digo que ele é meu mestre, o nosso mestre, de tanta sabedoria e muito amor no coração que ele traz também pra gente, que dá para perceber, né? E, enfim, eu vou terminar aqui dizendo então o que o professor Olavo tem razão. Olá, meu nome é Vitor, sou pai de família, tenho 3 filhos, tenho uma linda esposa, sou empresário, sou professor de matemática e comecei o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho em 2016. Muita gente falava que o curso dele muda a vida de uma pessoa e eu não imaginava que a minha vida fosse mudar tão rapidamente assim. Bastaram 5 segundos da primeira aula do COF. O professor Olavo inicia a aula 1 do COF invocando a proteção de Nossa Senhora e de Padre Pio de Pietrelcina. E para mim foi um choque ver uma pessoa tão inteligente, tão sábia, tão culta, talvez a pessoa mais inteligente que eu já vi na minha frente. Para mim foi um choque ver uma pessoa dessa ser religiosa, mais do que religiosa, ser católica. E ali algo mudou dentro de mim. Logo em seguida, por meio do Olavo, eu conheci o Padre Paulo Ricardo e comecei a fazer um curso de História da Igreja Antiga no site do Padre Paulo Ricardo. Em paralelo, eu continuei com as aulas do COF e acompanhando vídeos avulsos do professor Olavo sobre religião. Um que me marcou muito foi o vídeo O que é o Milagre. Outro que me marcou muito foi o vídeo sobre o corpo místico de Cristo, em que ele aborda um pedacinho da Suma contra os gentios. E tudo isso foi me alimentando e foi abrindo as portas de um mundo novo para mim, um mundo que eu não imaginava que existia. Um mundo que tem Santo Afonso Maria de Ligório, que tem Santo Agostinho, que tem Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, que tem São João da Cruz, São Francisco Sales. Que é o mundo da verdade.
E não qualquer verdade, mas a verdade mais elementar, mais basilar, mais sublime. A verdade que torna o ser humano, de fato, plenamente humano. Eu devo a você, Olavo, a conversão da minha alma. Se é verdade que Deus atua por causas segundas e Ele de fato atua, se é verdade que Deus nos convida por vínculos humanos e Ele de fato o faz, eu não tenho dúvidas de que você é hoje um grande instrumento na mão de Deus, porque não há outra pessoa que sozinha converta tanta gente à igreja quanto você converte. Que Deus o abençoe sempre, que Nossa Senhora sempre interceda por você. Amém.